meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O missionário está passando mais uma vez para trazer aquela palavra amiga de consolação e edificação para a nossa alma. A palavra de hoje se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: rejeita, porém, as fábulas profanas e velhas, exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas, ensina. Ninguém o desperta pelo fato de você ser jovem, mas sejam exemplos para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedica-se plenamente à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado com a imposição das mãos dos presbíteros com mensagem profética. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois você agindo assim, salvará tanto a ti mesmo quanto aos que o ouvem. Querido amado irmão, essa palavra aqui, ao Senhor, o Espírito Santo de Deus inspira o apóstolo das missões, Paulo, para dar instruções, para o seu filho na fé, Timóteo. Entendemos que, pelas Escrituras Sagradas, em Atos capítulo 16, que Timóteo é filho de uma judia, mas de pai grego. Ele tinha duas nacionalidades. O seu pai era grego e a sua mãe era uma judia. Eis, amados irmãos, em Atos 16, o apóstolo Paulo, passando por Listra e Derbe, ele passa ali e ganha o jovem, começa a pregar e discipulá-lo, e leva o jovem pastor Timóteo para suas viagens missionárias. Mas aqui, meus amados irmãos, o jovem Timóteo, ele está em frente de uma congregação ao qual o apóstolo Paulo deixou, e escreve essas cartas para o instruir como proceder, porque ele é um jovem, pastor. Porque aqui no versículo 12 fala: ninguém o desperta pelo fato de você ser jovem. Entendemos em 1 Timóteo 2 também, versículo 18 em diante, fala que assim, para Timóteo fugir dos desejos malignos na juventude. Entendemos que Timóteo era um jovem pastor que estava em frente de um ministério ao qual o apóstolo Paulo o colocou para seguir diante a sua missão. Mas aqui fala a primeira verdade que eu vejo nesse texto ao qual nós lemos, eles falam, versículo 7 do capítulo 4 fala: rejeita, porém, as fábulas profanas e tolas. Pelas não fábulas, entendemos pela tradução bíblica, é um conto judaico. Eram as fábulas, era um conto que ninguém sabia a origem, ninguém sabia de onde o procedimento daquela história. É uma história inventada que contava. E quantas fábulas nós temos visto na igreja moderna e contemporânea, histórias que não é bíblica, não é escriturística, conforme historiador, conforme mestre judaico, conforme as cabalas, ou como muitos pregadores citam, conforme os Talmudes da vida, que a gente falando, é fábulas. É um conto que você não sabe a veracidade de fato. Então o apóstolo, glória a Deus, instrui Timóteo: rejeita as fábulas profanas e de velhas. Então o Senhor fala conosco também, que a palavra também serve para aplicação nossa diária. O Senhor fala para nós não darmos ouvidos à fábula. Você jovem pregador, você jovem pastor, diácono, obreiro, missionário, você que está começando na sua chamada missionária, evite as fábulas profanas e velhas, evite os contos judaicos, as histórias que não é bíblica, não é escriturística. Nós nos pautamos nesse canal somente a trazer aquilo que está escrito na Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Em seguida ele continua as instruções e serve para nós. Esse vídeo aqui é para você que é um jovem, aspirante a presbitério, a missionário, a um pregador, evangelista. Fala assim: exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade, porém, para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e da futura. Amado querido irmão,
não é que muitas pessoas lêem aqui e aplicam essa palavra para dizer que hoje é pecado você fazer exercício físico, frequentar academias, fazer caminhadas. Exercício físico, está falando claramente aqui, não precisa nem explicar muito aqui. Mas não é que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, está proibindo o exercício corporal, até porque você sabe que tem pessoas que padecem de algumas enfermidades, hipertensão, diabetes, colesterol, que tem que fazer exercício físico, tem que fazer caminhada, até mesmo em uma academia. A palavra de Deus não condena, vai de necessidade a pessoa que está em alto peso, não é pecado você, mas tudo com moderação, com vigilância. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui o bom senso, está falando que o exercício corporal é de pouco proveito, não é que é proibido, ele está falando que é secundário, mas ele fala que ele está colocando a piedade aqui como algo primário, como prioridade. Mas em seguida ele explica, porque o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade é para tudo, é proveitoso. Não é que Deus está proibindo o exercício físico, frequentar a academia, mas tudo com vigilância, bom senso, você se apartar do mal. Se o lugar é muito pesado, vá para um lugar mais leve, vá para um lugar menos promiscuidade. Então tudo é o bom senso. Em seguida ele fala, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Fala, ordene essas coisas e ensine inteiramente a elas. Fala, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Porque mais ou menos está falando para Timóteo, não deixe ninguém te rebaixar pelo fato de você ser um jovem pastor, um jovem presbítero, até porque ninguém sabe a função, especialmente se é presbítero. Nós sabemos que ele estava dirigindo o ministério, então possivelmente era um jovem presbítero, porque a palavra presbítero significa aquele que preside, que dirige a congregação. Então ele está falando, Timóteo, ninguém despreze porque você é jovem, não deixe ninguém te rebaixar, não pode ensinar, não pode pregar porque é jovem, é antibíblico, sabia? Você pastor, você dirigente, não dá oportunidade ao jovem, é errado, é antibíblico, porque Timóteo era um jovem, e mais, era solteiro. É tanto que 2 Timóteo 2 ele fala para ele fugir das paixões da mocidade, Está falando para ele fugir das paixões, para ele não cair em pecado, para ele esperar a hora certa. Ele era solteiro, era um dirigente de igreja. Está aqui uma reflexão. Quem fala aí que pessoa solteira não pode ser presbítero é antibíblico, porque Timóteo era solteiro, Paulo também não era casado e foi um dos maiores apóstolos, o segundo homem mais usado que usou na terra, primeiro Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, o mais foi usado aqui. Então ele fala, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Ele fala, você não deixe ninguém te desprezar, mas porém Timóteo, você também faça a tua parte, você seja um exemplo também para eles verem que você tem postura e posicionamento. Fala, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, aí ele fala, até minha chegada dedique-se à leitura pública das escrituras, exortação e ensino. Aqui está falando para Timóteo, priorize a escritura, não pare de pregar, não pare de ensinar. Você, jovem pregador, quer crescer, quer se tornar um grande pregador, quer se tornar um grande pastor, grande, o Senhor fala no sentido de um ministério excelente, você ter testemunho, ter fruto no seu ministério. Então a prioridade, eu dou uma dica para você aqui como missionário da casa de Deus, priorize a escritura sagrada, trata o movimento, sai fora de movimento, de muito rodopio, de muito puliguito. Isso é bom, é bíblico, porque é o caso do fervor pentecostal. Precisamos do fervor, do óleo, da unção e do conhecimento, mas priorize sempre a escritura sagrada. Se for puxar avivamento, pregue primeiro, ensine primeiro, no final você faça uma oração e puxe o avivamento, mas priorize a escritura. E fala que até a minha chegada dedique-se à leitura pública das escrituras, exortação e ensino. Não negligencie o dom que foi dado com mensagem profética, com a imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a ela para que todos vejam o progresso. Está falando, dedique, jovem Timóteo, jovem pastor, a esse ensino que eu estou lhe dando. Dedique inteiramente para que todos vejam o seu progresso. Ele fala, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesse dever, pois agindo assim você salvará tanto a ti mesmo como ao Senhor. Ele está falando que Timóteo, exercite, coloque em prática
não se aparte da sã doutrina, e perseverando nesses deveres, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que. Ou seja, se você colocar em prática esses ensinos, jovem pastor Timóteo, meu filho Timóteo, você vai salvar tanto a tua alma quanto aqueles que estão lhe ouvindo. Então está aqui, meu irmão, até que o Senhor nos conduza nesse pequeno ensino, né, que o Senhor coloca no nosso coração, né, as instruções do apóstolo Paulo a Timóteo. Então Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça, amado, de curtir, é muito importante curtir esse vídeo e compartilhar, e se inscreve nesse canal Missionário Diogo. Você será grandemente abençoado com mensagens proféticas, mensagens escriturísticas, doutrinárias para a minha, para a tua alma. Deus abençoe a todos vocês, até a próxima.